Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vamos a uma dica e truque do Power BI, esta fantástica ferramenta. E o tema de hoje vai ser customizar números na parte de formatação. Como que nós podemos trabalhar com isso? Esse conjunto de dados, eu tenho uma coluna chamada quantidade, a outra chamada preço, e aí, um vezes o outro, dá uma coluna chamada faturamento, e não importa o valor em si, né? Porque se você olhar essa tabela, eu tenho aqui uma coluna de quantidade e a outra de faturamento. Normalmente, o que as pessoas usam? Um formato. O formato que ele define é o formato default, né? Que você simplesmente pode, no menu modelagem, quando seleciona o objeto, ele tem aqui já definido o tipo de número e o formato a ser aplicado. Muito bem, mas não é isso, porque isso aí já é o default. O que eu vou fazer com vocês? Bom, a Microsoft definiu que, olha este link aqui que você pode até pesquisar no Google depois, ó. Coloca um Format Function Visual Basic for Application. Ué, mas espera aí, Renatão, vai usar os formatos do VBA? Exatamente. Então a Microsoft adotou que esse formato a ser aplicado no personalizado é exatamente a formatação que você já usa no VBA, tá bom? Então, qualquer ferramenta que você tiver usando scripts de VBA, você pode usar a mesma ideia. Então, você tem aqui formatos numéricos, tem os nomes dos formatos, e aí você tem as expressões que você vai definir. Então, do ponto de vista prático, se você pegar aqui, como que é composto um formato numérico? Ele é composto pelo número na formatação. Ele tem a possibilidade de colocar o zero. O dígito zero é se tiver alguma informação, algum número, ele coloca o número. Se não tiver, ele coloca o zero. O cerquilha é o famoso jogo da velha, que se não tiver nada, ele omite. Aí tem o ponto, tem o percentual e depois tem o separador de milhar e assim por diante. Então vamos para o Power BI. Como é que eu vou usar isso? Olha a coluna de faturamento. Ele é uma coluna onde eu tenho dados de valores monetários. Então, eu já coloquei aqui pré-definido um formato para a gente poder aproveitar. Então, o que isso significa? Veja, ele é composto de duas partes. A primeira parte vem antes do ponto e vírgula. E a segunda parte ele vem entre os sinais de abre e fecha parênteses, que o lado 1 é o lado com números positivos, e o lado número 2 são números negativos, sendo que a diferença é que há um ponto e vírgula separando. Muito bem, dito isso, eu vou dar um Ctrl C, isso é um monetário, correto? Clique aqui no terceiro ícone, no modelo, lá no modelo de dados, onde você visualiza a sua tabela, aqui simplesmente você vai selecionar o campo a ser aplicado, no caso é o faturamento. Muito bem, como eu selecionei faturamento, você desce um pouquinho, vai ter aqui, ó, formatação, o número e o formato personalizado. Normalmente vai pegar um valor default, que é número inteiro, e aí ele aplica, obviamente, o número inteiro, né? Ou então o decimal, seja lá o que for. Quando você quiser aplicar um formato personalizado, que é customizado, você seleciona esta opção, personalizar. E aí você vai ter aqui exatamente o formato personalizado. O que eu posso digitar? Eu vou dar um Ctrl V aqui no formato, ó. Por exemplo, Ctrl V, e ele, quando eu dou um tabzinho, ele já me mostra ele já aplica e já me mostra uma expressão com o exemplo que ele vai colocar, tá vendo? Então aqui, ele vai colocar R cifrão e o número. Isso para o faturamento. Muito bem, vamos ver se funcionou. Então, voltando aqui no visual, olha lá, já aplicou. Tá vendo? Já aplicou. No caso, eu vou pegar este outro formato aqui, que eu vou aplicar um número negativo. Então, Ctrl C, olha o que vai acontecer nesse caso. Eu vou aplicar nesta guia aqui, nessa tabela. Essa tabela eu utilizei com valores de 1 a 12, tem vendas, valores positivos e negativos e coloquei alguns zero. Então esse é o campo valor. O que eu faço? Vou lá no terceiro ícone, seleciono o nome da minha tabela, aqui chamada vendas negativas, o valor, e aqui embaixo eu vou ter a opção de personalizar, e eu defino em si o que eu quero, como que vai ser esse formato personalizado, né? Porque se eu colocar aqui no formato padrão que eu posso selecionar,
ele vai assumir aquilo, mas não é aquilo. Então eu venho e dou um Ctrl V, ou seja, eu coloco um personalizado. Então esse personalizado, note no zoom que ele é composto de, tem aqui a parte número 1, ponto e vírgula, e a parte número 2. Sendo que a parte número 2 tem o quê? Abre e fecha parênteses, tá vendo? Então se tiver, note que o zero eu coloco sempre na última opção. Por quê? Tendo ou não valor, ele vai colocar um zero ou o valor. Vamos lá ver como é que ficou? Indo aqui, ó, olha só que legal. Então ele já aplicou aqui um formato, ó, que a gente já percebe o que for negativo, ele coloca entre parênteses, tá vendo? E o que é zero, ele colocou zero. Tá bom, Renatão, gostei da ideia, mas vamos abusar um pouquinho. Vamos lá, vamos pegar esse terceiro parâmetro aqui, ó. Ctrl C. Eu vou lá no meu terceiro e coloco aqui, ó, Ctrl V no formato personalizado. Vou dar um tabzinho. Olha o que eu aprontei aqui, ó. Nesse zoom, você percebe o seguinte, ó, ele tem 3 partes. A parte número 1, que é essa daqui. A parte número... Olha só quantos ponto e vírgula eu coloquei ali. São 2, porque a parte número 2, eu não quero que ele exiba nada no valor negativo. Então, ele botou ali na parte número 2, não tem nada. E a parte número 3, eu coloquei a palavra zero. Só que você tem que colocar a barra para ele poder entender o próximo caractere. Então, se você aplica dessa forma, olha lá o resultado final. Tá aqui, ó, o que for zero, ele põe como zero mesmo, tá vendo? E o que for valor negativo, ele nem exibe, tá vendo? E, no entanto, que o positivo está como R cifrão, entendeu? Então, essa que é a ideia mais legal que tem nessa parte de formatações customizadas de números. Você pode tranquilamente navegar aqui naquele site que eu passei e entender como que as informações você pode customizar os seus dados numéricos, mas basicamente é simples. Aqueles exemplos que eu já passei, ele se explica muito bem porque uma parte é a parte positiva, a segunda parte é como que ele vai exibir os valores negativos e a terceira parte, caso você queira, você pode exibir uma expressão. Se você não declarar aquela parte, que é o ponto e vírgula e o que vem a seguir, ele simplesmente assume como default. Então, use e abuse desse recurso para você customizar todas as formatações de valores numéricos.